Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem já está por aí, a quem está entrando. Amém, as saudações. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor, graça e paz e graça. Poxa vida, é uma alegria poder estar novamente aqui nessa noite de sexta-feira. Até o momento estou conseguindo cumprir com o compromisso assumido de às sextas-feiras estar por aqui, conversando com vocês. Amém, amém a todos. Puxa vida, viu? Quanta gente boa aí. Graças a Deus, né? Irmã Silmara já tá por aí. Irmão Renan, oh, que honra. Deus abençoe. Irmã Julieta. O pessoal de Emaús chegando por aí. Irmã Jane. Deus abençoe, viu? Estou feliz em poder estar aqui e fico mais feliz ainda quando eu vejo amigos, irmãos e irmãs que têm estado junto nessa caminhada. Isso é muito importante. Quando nos prontificamos a estar aqui, diante de uma câmera aberta para o mundo inteiro, a gente se sente seguro quando vê que está entre amigos, entre familiares. Estou aqui com a minha família aqui ao lado. Então isso nos aquieta o coração. Sempre o nervosismo é sempre o mesmo, sempre o da primeira vez. Então, eu espero nunca perder esse nervosismo, essa ansiedade, essa preocupação. Então, Deus abençoe a todos vocês. A irmã Marisa. Deus abençoe, irmã Marisa. É só Deus para retribuir esse carinho de todos vocês aí. Convido você a estar compartilhando essa transmissão para a família, para os amigos. Nós vamos conversar hoje coisa rápida, coisa que deveria ser um assunto trivial ou no modo de entender, já deveria ter um entendimento ao alcance de todos nós. Mas nós viemos de uma tradição que impossibilitou que muitas coisas simples, triviais, simples no sentido da simplicidade com que Cristo sempre nos colocou os assuntos a respeito do reino. A simplicidade de quem falava a pescadores, agricultores, e de quem procurava sempre para que pudesse ser entendido, então utilizava das metáforas, das parábolas, não é, das comparações para que os ouvintes pudessem ter acesso às verdades do reino de Deus. Mas infelizmente, 2000 anos depois, algumas pessoas resolvem, ao longo da história do cristianismo, resolvem que talvez aquela simplicidade não estivesse à altura de fato das pessoas e elas, portanto, se acharam no direito de interpretar as escrituras e a partir dessas pessoas, é que as pessoas, então, os simples, nós, os humildes, as ovelhas, pudessem então compreender o que o Senhor Jesus já tinha explicado. Acabaram que pegaram uma agulha qualquer, uma linha qualquer e tentaram costurar de volta o véu do templo que havia se rasgado. Véu esse que dava acesso à presença de Deus
de qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer etnia, em qualquer lugar. Quando o véu do templo se rasga e que a frase do Senhor é dita, tudo está consumado, é um sinal de que a partir daquele momento, todo aquele que crê, ou que cresce no seu nome, poderia chegar-se adiante de Deus sem medo, sem preocupação, em nome do Senhor Jesus. Todo o poder foi dado no céu e na terra, e através desse nome, que é sobre todo nome, é que nós temos liberdade de nos achegarmos diante de Deus e poder chamá-lo de Pai. E glória a Deus por isso. Esse pedágio que algumas pessoas criaram ao longo da história do cristianismo, né, logo ali a partir da morte dos apóstolos, nós encontramos inúmeras passagens nas Escrituras que conferem isso, e nós vamos ver algumas hoje. Mal Paulo havia descansado no ano 64, Pedro, mas a igreja já estava avisada, olha, quando nós não estivermos mais aqui, se levantarão homens cruéis. Então vocês tenham cuidado. Mas o Espírito Santo, que é aquele que trabalha no meu e no seu coração, ele trabalhou durante toda a história da humanidade. E mesmo havendo homens cruéis que se colocavam como pedágio entre a humanidade e Deus, deixando de lado a mensagem de Cristo e a liberdade que ela nos confere de se apresentar diante do Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso sempre proveu homens, mulheres, que guardavam essa centelha de Cristo no coração e repartia um por outro, e graças a Deus que hoje nós estamos aqui, né, eu aqui na minha casa, vocês aí em todos os lugares do Brasil, quiçá do mundo, e essa centelha chegou até nós, graças a esses homens e mulheres que não deram ouvidos aos pedágios ambulantes da fé, mas que trouxeram dentro do coração a certeza viva de que o nosso Senhor vive e de que no nome dele nós temos acesso direto ao Pai. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, coisa rápida, como eu disse no começo, um assunto que talvez tivesse já de ser compreendido por muitos, mas nós viemos de uma tradição que, de certa forma, nos impediu de conhecer muitas coisas, acabou interpretando para nós alguns termos, alguns signos, símbolos de forma diferente, e isso foi assimilado durante geração após geração, repassado de boca em boca pela tradição oral, como nós temos dito já nos últimos vídeos. E, infelizmente, essas interpretações equivocadas da palavra de Deus, ela nos impossibilita de vivermos uma comunhão plena com o corpo de Cristo. Talvez muitos, até hoje, ainda não tenham uma compreensão completa do que de fato seja o corpo de Cristo. Talvez muitos ainda traduzam essa frase, essas palavras, como ou uma instituição, uma doutrina religiosa, e não como verdadeiramente ela o é, em seu significado primeiro, que é a comunhão e a união de todos aqueles que professam e creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que derramou seu sangue no madeiro da cruz por amor das nossas almas. Então, aonde estiver um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, que guarda a sua palavra, que honra a morte de Cristo e que sabe que a partir daquele sangue ele alcançará a salvação, então esse irmão, essa pessoa, esse homem, essa mulher é nosso irmão em Jesus Cristo. Não importa que ele esteja dentro de uma igreja suntuosa,
não importa que ele esteja servindo a Deus dentro de uma tapera, não importa que ele esteja dentro de uma caverna ou escondido no meio de uma floresta, sozinho. Mas quando ele dobra o joelho no chão, ele se conecta espiritualmente a mim e a você, formando o corpo de Cristo. E todos nós, um dia, quando as trombetas soarem, que esse céu se enrolar, e que o nosso Senhor aparecer em nuvem de glória, para buscar a sua igreja, a comunhão de todos esses homens e mulheres que durante a história guardaram a palavra, então nós veremos e nós teremos muitas grandes surpresas para a honra e glória do nome do Senhor. Então é sobre isso, meus queridos irmãos. Então João vem falando sobre isso. O Apocalipse, a revelação, vem falando sobre isso, que tem esperança. Que um dia a dor não existirá mais, a morte, o sofrimento e todas as coisas irão passar. E quando ele vem ali no capítulo 22, esquecido do detalhe, pegue a sua Bíblia, por favor. Não deixe de, nas nossas conversas, trazer a sua Bíblia. Então, no capítulo 22, João, ele vem vindo e vem dando, então, a finalização daquela visão maravilhosa que Deus mostrou para ele. E quando no versículo... No versículo 13, que o Senhor diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então esse povo que lavou os seus vestidos espirituais no sangue do Cordeiro, vai entrar na cidade santa pelas portas, entoando hinos de louvor, com palmas na mão, dando glória, dando aleluia. Mas aí o Senhor fala para ele, mas João, tem um pessoalzinho aí que não vai participar da festa. Tem um pessoal que não vai se assentar na mesa. Tem um pessoal, João, que não vai ver a minha face de glória, que não vai ver a face de Deus. Tem um pessoal aí, João, que não vai te conhecer, que não vai ter direito à coleção completa de DVD para ver desde a criação do mundo até esse dia glorioso. Tem um pessoal, João, que lá em Mateus, em Lucas e Marcos, eu já tinha falado, eu já tinha anunciado, João, que eles não vão entrar no céu. Que eu vou olhar agora para eles e dizer assim, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, o Senhor fala para João no versículo 15, a frase, a palavra que dá título a essa transmissão. Ficarão de fora os cães. Ele numera outros, né? Outros, mas o que eu quero me ater aqui hoje, agora, é essa primeira frase, ficarão de fora os cães. Então, quando eu era criança, eu sempre gostei, graças a Deus, de folhear as escrituras, eu perguntava, mas o que é isso aí? Será que é os cachorros? Será que é, né? Será que o Totó não vai entrar no céu, pai? Ou mãe e tal? E eu acho que muitos passaram por essa fase da inocência, de olhar e perguntar, ué, mas será que então a Laica não vai entrar no céu? Mas o que de fato é esses cães? O que a palavra fala sobre isso? Quem são, ou que são esses cães que ficarão de fora? E como eu disse, nós viemos de uma certa tradição que algumas coisas não ficaram muito claras. Não há um exercício dialético. Capítulo 22, irmã, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15. Então, não há um estudo sistemático para uma compreensão daquilo que as Escrituras nos dizem.
Então isso gerou, ao longo da história, muitas especulações. E no meio dessas especulações, então vem aquelas interpretações equivocadas e, infelizmente, eu ouvi muitas vezes essa interpretação equivocada com a intenção de atacar outros irmãos em Cristo. Outros irmãos em Cristo. Por quê? Porque lá no livro de Isaías, no capítulo 56, há uma comparação, uma indicação do que seriam esses cães. Mas como na minha instituição, a nomenclatura que se dá a uma determinada liderança é diferente da nomenclatura que os irmãos de outra instituição dão às suas. Então, o que diz lá em 56 de Isaías, eu não tenho na minha igreja. Logo, o que diz em Isaías, que corrobora com Apocalipse 22, não se aplica a mim. Essa é a compreensão equivocada. E é isso que nós vamos tentar hoje desmistificar. Ok? Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. João ouve que naquela cidade santa não entrarão os cães. Mas quem são os cães? Bom, a palavra que João utiliza para escrever, ou segundo a tradição, a netinha, porque João já era de mais de 90 anos de idade quando ele escreve o livro do Apocalipse, e segundo a tradição, então quem escreve é a neta ou um familiar dele. Ele utilizou a palavra grega kion, que literalmente significa cachorro. Literalmente, o que está escrito em grego, koiné, lá no livro do Apocalipse, é cachorro. Ficarão de fora os cachorros, os cães. Dentro desse contexto, para a nossa compreensão, então, literalmente significa um cachorro, um canino, necrófago. Figurativamente, um predador espiritual, pode-se entender dessa forma, que se alimenta espiritualmente. Então, nós temos que, então, aquilo que está lá em Apocalipse 22, versículo 15, é a palavra kion, cachorro. Cães, na nossa tradução. Então, nós temos esse ponto de partida para entender. E aí vem uma coisa importante, meus queridos. Tudo o que nós precisamos aprender a respeito da Bíblia para interpretá-la está na própria Bíblia. A Bíblia, ela não se contradiz. Ela não oculta informações, mas ela diz a nós, como palavra de Deus que o é, tudo aquilo que nós precisamos saber, e corroborando com isso, através das informações que ao longo das Escrituras, todos os homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram ao longo aí de 1500 anos, centenas de homens e mulheres que figuram por detrás dos acontecimentos e das narrativas bíblicas, eles conversaram durante os séculos espiritualmente. Então, tudo que se precisa para a compreensão bíblica está na própria Bíblia. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse 22, versículo 15, que os cães ficarão de fora, nós sabemos que dentro das Escrituras já está dito o que são os cães. Eu não preciso de uma interpretação minha, ou eu não preciso buscar algo da minha imaginação para dizer, olha, o que João está dizendo aqui em Apocalipse é isso, de forma nenhuma. Eu preciso deixar que as Escrituras me digam o que de fato o é, ok? Então, quando nós temos então a figura de um cachorro, tá bom? Então nós temos a figura do cachorro. Dentro da literatura bíblica, a raça ou a espécie canina, ela aparece com outro nome. Porque é a mesma raça, é a mesma raiz etimológica da palavra, que é a família dos lobos. Ok? Então, vamos lá, passo a passo. Então, João fala de cães,
Só que nós temos, dentro das Escrituras, a linguagem, ou a palavra cão, cachorro, e nós temos a palavra lobo, que está falando, está conversando e falando da mesma espécie Canis lupus familiaris, né, o nome científico. Canis lupus familiaris é a mesma espécie. É lógico, o lobo é um animal selvagem e o cão doméstico, como diz, ele foi domesticado. Mas o DNA dele é um só, saiu de um mesmo lugar. Então, quando você vê um cachorrinho, ou quando você vê uma matilha de cachorros na rua, por exemplo, a famosa quadrilha do caramelo, toda cidade tem, toda vizinhança tem a quadrilha do caramelo esperando o motoboy passar. Então você percebe naquela matilha de animais que estão na rua as mesmas atribuições que você encontra em lobos, em cães selvagens. Eles andam em grupo, eles são carnívoros, eles obedecem a uma liderança que é através de uma hierarquia de força. Então, o que tem mais força, ele domina os demais. E essa matilha, então, ele segue o líder. Ok? Então, nós temos lá, então, em João, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, João falando de cães. E esses cães nós podemos entender na linguagem bíblica como lobos também. Por que isso? Porque dentro das Escrituras, o que nós representamos para o Senhor? Quem pode me dizer aí? O que nós somos para o Senhor? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Salmo 23. João capítulo 10, versículo 11, salvo erro. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Opa! Então, nós já sabemos então que Apocalipse 22 está dialogando com as Escrituras. As Escrituras apontam que nós somos ovelhas. E quem é justamente o algoz das ovelhinhas? Quem é que, na literatura, se alimenta de ovelhas? Os lobos. Os lobos se alimentam das ovelhas do rebanho. Os lobos matam, destroem. Então, João está dizendo, olha, os cães ficarão de fora. Os lobos devoradores ficarão de fora. Olha o irmão Natanael aí. Deus abençoe, meu querido. Deus te abençoe. João capítulo 10. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. Salmo 23, está vendo como a Bíblia vai respondendo? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Como ovelha eu dependo dele para alimentação, para beber água. Ele sabe onde tem os pastos verdejantes. Ele unge com óleo, ele trata as minhas feridas. Ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, cercado com lobos para todos os lados, mas eu sei que ele está comigo. Que a vara e o cajado, vara é uma coisa, cajado é outra. Vara para separar quando uma ovelha ou outra às vezes está meio indisposta, estão dando cabeçada uma contra a outra, então a vara vem e corrige. A vara e o cajado. O cajado, se a ovelha cai no buraco, ele não é curvadinho, então é para que seja uma extensão da mão do pastor. A ovelha caiu no buraco, o pastor vai lá e tira ela com cuidado para não machucar. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então o Senhor sempre nos aponta como ovelhas do seu rebanho. Ovelhas, ok? Então nós já sabemos que Apocalipse 22, o Senhor está falando dos lobos, dos cães, que são lobos. E nós somos ovelhas. Então eles estão sendo impedidos de entrar na Sião Celestial, porque esses cães, esses lobos, eles fizeram o que é da natureza deles fazer. Eles mataram ovelhas, eles destracelharam, eles... Enfim, tudo que um lobo pode fazer contra uma ovelha, esses cães que não entrarão no céu fizeram contra o rebanho de Cristo. Então, recapitulando, Apocalipse 22, os cães não entrarão no céu. Quem são esses cães? Os lobos, que destroem o rebanho do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos para essas linguagens, para essas figuras de linguagem, então para quem está entrando, Deus abençoe, eu agradeço por você estar aqui. Nós estamos conversando baseados em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães. Então nós estamos vendo, de uma forma muito simples, quem são os cães. Então nós já sabemos que os cães, na figura de linguagem bíblica, são lobos. Né? O João está falando da mesma espécie. E nós, como ovelhas do Senhor, como ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, nós somos espreitados por esses lobos. Então o João está dizendo para essa turma, vocês não... O Senhor disse para João, essa turma não vai entrar no céu, não tem salvação, vai ficar de fora. Aqueles que amedrontam as ovelhas, aqueles que matam as ovelhas, que estraçaram as ovelhas, que ferem as ovelhas. João, esses não entrarão no céu. Mas a Bíblia nos fala mais a respeito disso. Nós ainda não sabemos quem de fato é então esses cães. Porque pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar. A preocupação do Senhor é sempre com quem? Com as ovelhas, com o seu rebanho. Ele não se preocupa com quem está do lado de fora do curral. Porque Marcos 16:16, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Enquanto seres humanos, nós já nascemos debaixo de condenação. Eu e você somos pecadores, salvos pela graça. Por força nossa, por condição nossa, nós nunca teríamos salvação. Mas pelo sangue de Cristo, pela misericórdia e pela fé que o Espírito Santo depositou em nosso coração, para com ele nós cremos e por fé estamos salvos. Mas não é por mérito nosso, é por graça dele, é por misericórdia dele, é por ação dele. Então nós estamos dentro do curral, da ovelha, guardados no aprisco. Mas quem está fora? O Senhor tem preocupação de que eles conheçam o Evangelho, de que eles possam crer no Senhor Jesus. Mas quem está fora deste aprisco, desse cuidado, desse zelo, o Senhor não tem compromisso. O Senhor tem compromisso com o seu rebanho. Então, mas então de quem que ele está falando então? Então vamos lá. Então nós já sabemos o que são os cães, figurativamente. Nós já sabemos que nós somos ovelhas. E aí nós vamos de novo para quem? Para as Escrituras. Nós precisamos entender quem são os cães. Então, lá em Filipenses 3:2, Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer para eles, cuidado com os cães. Cuidado. Paulo diz, cuidado com os cães. Lembra que eu falei no começo que Paulo havia dito, olha, e nós vamos ver mais à frente, cuidado, porque quando eu, João, Pedro não estivermos mais aqui, o rei Dio vai ser atacado. Vocês vão correr perigo. E lá em Filipenses, lá para os Filipos, ele diz, acautelai-vos dos cães. Olha as escrituras dialogando.
E aí vem a explicação, já na palavra seguinte: acautelai-vos dos maus obreiros. Opa! Então nós já temos uma indicação de quem são esses cães. Acautelai-vos dos cães. Paulo dizendo para os filipenses, capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Tomem cuidado com essa gente. Então nós já sabemos que os cães, de fato, não são os que estão fora. Então Paulo está dizendo que os cães estão entre nós. E ele continua dizendo naquela situação: acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque ele olhava para a igreja de Filipe, Paulo estava pregando o evangelho. Paulo estava pregando o arrependimento pela fé, a salvação pela graça, mas alguém entrava no meio da conversa de Paulo. Paulo saía, entrava alguém e dizia assim: olha, veja bem, o que Paulo falou é verdade, mas você precisa circuncidar-se, você precisa guardar o sábado, você tem que guardar a lua nova, você tem que participar dessa festa e daquela para ser salvo. A pregação da graça chegava nos corações através de Paulo. Mas os cães chegavam atrás e queriam colocar as obras junto, desmerecendo o sacrifício de Cristo no madeiro da cruz. Porque qualquer coisa, qualquer obstáculo que seja colocado entre você e eu, entre nós e Cristo, é antibíblico. Não existe nada entre a nossa salvação e o Senhor, a não ser a nossa fé. Então, qualquer pessoa que impõe alguma condição para a salvação, fora do que as Escrituras diz, ele está colocando obstáculo à salvação de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele está dizendo que a morte de Cristo no madeiro da cruz não foi suficiente. Por quê? Porque você ainda tem que fazer isso, você tem que guardar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Isso são condições humanas, imposições humanas para o rebanho. Então não é o Senhor Jesus falando, não é o pastor. E essa voz também, esse balido não é de ovelha, é lobo, é cão, não vai entrar no céu. Então Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Então nós já entendemos isso. Paulo está olhando para dentro do rebanho e está dizendo: olha, no meio de vocês. E nós vamos ver isso mais claramente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Por favor, se você estiver com a Bíblia na mão, abra em Atos capítulo 20, por gentileza. É uma passagem tão bonita. É uma das passagens mais emocionantes da vida de Paulo. Então, se você puder, por gentileza, abrir ali no capítulo 20, versículo 17 em diante. Paulo está vindo da Grécia. Ele havia estado em Éfeso. E a Bíblia diz ali em Atos 20 que através dele o Senhor operou muitos milagres, muitos sinais, prodígios, maravilhas, coisas lindas ele fez. O Senhor fez em Éfeso. E muitos creram no Senhor. E lá também tinha os cães, que eram o pessoal da circuncisão. Eram os judeus que não entendiam a obra redentora de Cristo, não criam no Senhor Jesus como o Messias. Então, quando Paulo pregava a graça, ele entrava e falava: não, mas olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer. Então, assim, ali também tinha. Mas o Senhor operou maravilhosamente em Éfeso. Então, naquele trajetória, Paulo, o Espírito Santo mostra a ele que naquela cidade, aquele povo que o acolheu durante um bom tempo, não veria mais o seu rosto. Ele parte para outras cidades, para outras cercanias, a pé, de navio. Ele está a caminho de Jerusalém, levando inclusive a coleta que foi realizada para ajudar os irmãos, né, após as perseguições que haviam ocorrido à igreja de Jerusalém. Então ele para em Mileto. Ele já tinha saído de Éfeso e ele manda chamar os presbíteros que estão lá em Éfeso.
Fala, olha, eu não posso ir aí. Ele tinha fugido da cidade, queriam matar ele. Então, olha, eu não posso ir aí, mas eu queria tanto ver vocês, porque o Espírito Santo me mostrou que vocês não vão ver mais a minha face. Eu não vou mais voltar aqui. Eu estou indo para Jerusalém, de lá eu vou para Roma, mas eu sei que vai ser a última vez que vocês vão me ver. Então é muito linda essa passagem, é muito emocionante, porque se a gente se projeta para aquele momento, onde nos versículos finais diz assim que ele ora por aquelas pessoas, por aqueles irmãos. E quando ele diz que vocês não vão ver mais o meu rosto, então eles começam a chorar e se abraçam a Paulo, dando a saudação, o abraço de despedida daquele que foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Então Paulo está aconselhando a igreja de Éfeso. E quando chega lá no versículo 28, no versículo 28, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, olha o que Paulo fala para a igreja. Portanto, tende cuidado de vós mesmos. Cuidado, tenham cuidado de vocês mesmos e de todo o rebanho. Cuidem de vocês, mas cuidem do rebanho, das ovelhas, nós, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então Paulo está dizendo, cuidado de vocês, porque vocês primeiro, antes de serem bispos, antes de serem presbíteros, antes de serem anciães, cooperador, ou seja lá o que for, antes de tudo isso, vocês também são ovelhas. Vocês são ovelhas. Mas o Espírito Santo constituiu vocês para cuidar dos demais. Então tomem cuidado de vocês e do rebanho. A igreja de Deus. A igreja de Deus. Que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis, cães, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Não pouparão, não terão misericórdia. Um lobo, quando ele entra no meio do rebanho, se ele está sedento de sangue, o que ele faz, meus queridos? Paulo não está dizendo, olha, cuidado com o Império Romano. Cuidado com os imperadores, porque vai vir uma perseguição. Sem vídeo. Acho que agora voltou, né? Então Paulo não está dizendo isso para a igreja. Olha que interessante. Paulo não olha para Roma perseguindo e fazendo tudo o que fizeram contra a igreja primitiva, que se reunia nas casas, não existia templos. A primeira igreja construída, por assim dizer, como nós conhecemos hoje, foi construída aproximadamente 200, 300 anos depois. Não existiam templos. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque quando nós estamos falando igreja desse período, o corpo de Cristo, os irmãos em Cristo se reuniam nas casas, nas cavernas, nos bosques. A igreja era o corpo de Cristo e não uma instituição, uma placa, uma religião. Então Paulo está dizendo isso para a igreja, está dizendo isso para eles, para os presbíteros de Éfeso. Cuidado, porque no meio de vocês entrarão lobos cruéis. Ele não está dizendo, olha, lá pelo ano 64, quando eu for morto, Nero vai queimar cristãos em piras como se fosse postes acesos em Roma. Cristãos vão ser jogados no Coliseu para serem devorados por feras. Não, ele não diz isso. Ele diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E que entre vocês mesmos se levantarão homens. Olha só, ele não está falando de fora, ele está falando de dentro. E entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos após si. Então Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês vão levantar homens que não terão misericórdia do rebanho. Eles vão despedaçar o rebanho.
E eles vão inventar coisas distorcidas para atrair os discípulos, para atrair as pessoas convertidas após si. Eles vão falar o que as pessoas muitas das vezes querem ouvir. Eles vão pregar aquilo que a Bíblia não está pregando. Eles vão tirar a observação ou a visão da cruz e vão tirar Cristo do centro e vão colocar outras coisas para que vocês se andem por caminhos que o Senhor não ordenou que vocês andem. É isso que Paulo está dizendo. Eles vão perverter a doutrina. Judas vai falar disso contra a sã doutrina, que não é a sã doutrina que você imaginou agora aí. A sã doutrina cristã é crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E que sem Ele nós não teríamos salvação. E que por Ele, por graça, nós temos salvação em Jesus Cristo. Essa é a sã doutrina que nós devemos guardar no nosso coração. Quando nós falamos assim, em alguns lugares que nós conhecemos, fulano negou a fé porque ele ou negou uma saudação, ou não quis saudar, deu bom dia, ou porque, enfim, por alguma razão ele saiu de uma instituição, foi para outra, ou porque ele não congrega mais, ele não negou a fé. Entendam isso, porque ele continua crente no Senhor Jesus. Ele simplesmente se afastou de uma denominação. Simplesmente ele não quis dizer uma saudação de uma determinada instituição. Mas ele continua sendo nosso irmão em Jesus Cristo. Olha, ele saiu da igreja A e está na igreja B, mas ele permanece firme no Senhor? Ele não negou a Cristo? Então ele continua sendo meu irmão. E eu tenho o dever de amá-lo como tal, se eu quiser ver o Senhor. Então Paulo continua dizendo: portanto, estáis atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vocês. Cada um de vocês. Agora, pois, consagra-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Leiam esse capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. É lindo, é lindo. Então, nós estamos falando para quem entrou agora aí a respeito dos cães. O que são os cães? Então, nós já entendemos que cães são líderes religiosos. Não pessoas que estão fora, mas pessoas que estão dentro do rebanho de Cristo. Dentro. Que não poupam o rebanho, que não tem misericórdia das ovelhas. Ok? Mas aí eu tinha dito para vocês que na ânsia de interpretar as Escrituras e de fazer crer que a minha instituição era melhor do que as outras, porque aqui eu chamo o presbítero de um jeito e o outro lá chama de outro. Então agora eu vou explicar para vocês o porquê disso. Então, talvez alguém até tenha ouvido alguma coisa nesse sentido. Olha, esses cães, que está lá em Apocalipse 22, está a explicação lá em Isaías 56, 11. Olha o tamanho da ignorância. Por quê? Porque se eu pegar Isaías 56, 11, fora de contexto, para justificar a minha ignorância, eu vou ler o seguinte: estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores. Entenderam o trocadilho? De onde nós viemos? Então eu posso usar o texto de Isaías 56 para pegar uma ovelhinha de um outro rebanho e dizer para ele, ó, tá vendo? Lá em Apocalipse 22 está falando que os cães não vão entrar no céu. E quem são os cães? Aí eu mostro para essa ovelhinha. 56 de Isaías, versículo 11. Esses cães são pastores. Lá na tua igreja você tem pastor? Ah, irmão, eu tenho então. Nem o teu pastor vai entrar no céu. Vocês percebem o tamanho da ignorância, da estupidez e do desserviço ao reino de Deus muitas pessoas fizeram? Porque pastor, e já tem um vídeo de um dirigente, de um alto dirigente, dizendo que pastor, ancião, bispo,
é a mesma coisa. Usos e costumes. Aqui nós dizemos X, lá diz Y, mas é a mesma coisa. Mas eu, na minha arrogância de ser a graça, eu digo para o meu irmãozinho que o pastor dele é ladrão, é salteador, é isso, é aquilo outro, porque em 22 de Apocalipse está escrito que cães não herdarão o céu. E que lá em Isaías 56 está dizendo que os pastores são esses cães. Mentira. Meia verdade. Esses pastores que Deus diz através de Isaías o profeta são os líderes religiosos. Essa é a interpretação correta. Não é que é o pastor da denominação de 2023, mas o Senhor Deus está olhando para os líderes religiosos de Israel. E está dizendo que vocês são cães gulosos e não se podem fartar. E Paulo, quase 1000 anos depois, vai dizer que ia entrar cães ou lobos no meio do rebanho que não se fartariam, que não teriam misericórdia. Então, isso que está em Isaías 56, esses cães são gulosos, nunca podem se fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Líderes religiosos, gananciosos, sem compreensão, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão do rebanho de Cristo. Ezequiel 34, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então o Espírito Santo, através de Ezequiel, está olhando para o povo e está dizendo: Ezequiel, prega para os líderes. Profetiza para eles, Ezequiel, e diz assim: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, ai dos líderes de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? E aí ele continua dizendo, né? Quem tiver aí com a Bíblia na mão, vai lá, Ezequiel 34. É outra pedrada também. Por favor, Ezequiel 34. Olha só o que Ezequiel escreve, né? O que ele diz. Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos, mas não devem os pastores cuidar das ovelhas? Olha só o versículo 3. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam o animal engordado, mas não cuidai das ovelhas. Não fortalecem a fraca, não curam a doente, não enfaixam a ferida, não procuram a desgarrada. Conhece alguém que faz isso? Que não fortalece a fraca, que não cura a doente, que não enfaixa a ferida, que não procura a desgarrada, que não busca a perdida, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Rigor e dureza. Imposições, doutrinas humanas, faça isso, deixe aquilo, mas esquece de dizer, olhem para Cristo, olhem para a salvação que está no Senhor. Aí no versículo 5, Ezequiel diz assim, assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens. Está corroborando o que Paulo escreveu depois. 34, irmã. 34 de Ezequiel. Então o profeta ele está olhando para quem? Para os líderes. De novo, Paulo diz que os lobos, os cães iam entrar, iam vir de onde? Do meio do rebanho. Então é disso que esses homens estão falando. Eles não estão apontando para a igreja A, B ou C e condenando pastores em si pelo título. Eles estão, a profecia da palavra está condenando as atitudes dos líderes, seja pastor, seja bispo, seja ancião, seja o que for. O que a palavra condena são essas
apostasias que fazem em nome de Deus. Então, cumpre-se tudo em várias denominações, exatamente. Então, cumpre-se tudo isso na pessoa de Cristo. Então, quando Ezequiel diz que as ovelhas andam desgarradas porque não tem pastor, lá no final, lá no versículo 11, ele vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscareis, assim como o pastor busca o seu rebanho no dia que está perdido. Eu as tirarei dentre povos e as congregarei dentre as nações, e eu as levarei por sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às águas correntes e em todos os lugares habitados da terra. Isso se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá em João, capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Cumpriu o que Ezequiel disse, cumpriu o que Isaías disse, ele é o bom pastor. Mas, de novo, né? Paulo, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Porque esses cães, esses maus obreiros, são líderes religiosos. Isaías, capítulo 9, para que fique mais claro, mais límpido, impossível. Mais límpido impossível. Penúltima citação, para nós entendermos quem são os cães que ficarão de fora. Isaías 9:14. Isaías está pregando contra o povo de Israel. O povo se corrompeu. O povo começou a praticar idolatria. Idolatria é a adoração excessiva de algo que não seja o Senhor nosso Deus. Uma imagem, um ídolo, uma pessoa, trazendo para a nossa época, uma pessoa que tenha uma certa fama, uma instituição, uma placa, isso também pode se tornar idolatria. Isso é idolatria. Qualquer coisa que eu coloque no centro da minha atenção que não seja o Senhor Jesus Cristo é idolatria ao meu coração. Porque Ele tem que ser o centro de todas as coisas. A minha atenção, a minha devoção, a minha oração, o meu orgulho, o meu amor tem que estar depositado nele. Então, Isaías olha para a depravação do povo, os caminhos errados que o povo tomou, e o Senhor fala para ele: Isaías, profetiza contra esse povo, porque eu vou entrar com os inimigos contra eles, vou dar em cima deles, por conta da desobediência. Eu disse numas lives passadas, numa fala passada, que muitas coisas que hoje nós estamos vendo acontecendo na igreja brasileira é a justiça de Deus, por conta da desobediência e da idolatria do povo. Nós ainda estamos com uma igreja confortável. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. Tem umas pessoas aqui que acham que perseguição é alguém entrar na internet, abrir um canal, ou abrir uma página e falar contra alguma instituição. Coitado. A pessoa acha que perseguição é alguém expor uma determinada religião aqui. Enquanto tem irmãos morrendo, tem irmãos sendo proibidos de ler as Escrituras, tem irmãos se escondendo para poder ler a Bíblia. Então, uma pessoa que diz que um crítico é um sinal de perseguição, ele não sabe nem mesmo o que é sofrer pelo amor de Cristo. Nós, enquanto igreja brasileira, devemos dar glória a Deus pela liberdade que nós temos e aproveitá-la. Não para exibir instituições religiosas em Instagram, não para exibir a formosura, a beleza, a ornamentação dos templos que nós congregamos, mas para falar do amor e da salvação que há em Cristo Jesus.
Então Isaías, o Senhor fala para ele, Isaías, profetiza contra esse povo, porque eu vou pedir conta do que eles estão fazendo. Mas aí lá no versículo 14 e 15, Deus mostra para Isaías quem é o responsável pela depravação do povo. Versículo 13, mas o povo não se voltou para quem os feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Versículo 14, por isso o Senhor, num só dia, e olha só a alegoria que ele vai usar. Nós estamos falando de cães, certo? Olha o que Isaías vai dizer. Por isso o Senhor, num só dia, cortou a cabeça e a cauda de Israel. Num só dia, por causa da desobediência do povo, por causa da idolatria do povo, porque o povo estava honrando a deuses estranhos, em vez de adorar unicamente ao Senhor Deus do céu e da terra. Num só dia, Isaías, o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel. Mas o que é a cabeça e a cauda de Israel? E ele ainda conclui, o ramo e o junco. Mas quem são? Aí no versículo 15, o Espírito de Deus diz para Isaías, os anciãos e os nobres são a cabeça. E o profeta que ensina mentiras é a cauda. Olha o tamanho da responsabilidade de dirigente de igreja, de presidente de instituição religiosa. Porque está na frente do povo, tendo a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Não coisas da minha imaginação, não coisas que eu acho que eu preciso entender, porque eu sou assim, porque era assim, porque... Não. Nós precisamos de Bíblia. Então, Deus requer dos líderes a responsabilidade. Então, ele diz para Isaías que a cabeça e a cauda que ele ia cortar naquele dia eram os anciãos do povo e os nobres. E o profeta que ensina mentiras é a cauda. E ele conclui, porque os guias deste povo, Isaías, o fazem errar. Eles não erram porque eles querem, eles são povo, eles precisam de liderança, eles precisam de ovelhas que foram colocadas como bispos, como anciães, como cooperadores, como pastores, que ajudem eles a ir para frente. Mas ao invés disso, Isaías, eles estão pregando mentiras, eles estão pregando inverdades, eles não estão pregando a minha palavra, eles estão colocando ovelhas para fora, eles estão dando atenção, Isaías, só para a ovelha mais gorda, só para que tem mais lã, mas a ferida eles não estão buscando, a maltratada eles não ajuntam. Então ele continua dizendo, porque os guias, versículo 16, porque os guias desse povo o fazem errar, e os que são dirigidos por eles, aí fecha, né? O que nós estamos falando aqui, o que Paulo escreveu, e os que são dirigidos por eles estão sendo devorados. Devorados. Ou seja, o que Paulo vai dizer lá para a igreja de Éfeso, quase 1000 anos depois, cuidado, porque se levantarão, depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Isaías está dizendo, quase 1000 anos antes, que aqueles cães já estavam lá, os líderes do povo, estavam dirigindo mal o povo, e por causa dessa mal direção, o povo estava sendo devorado. Então, meus queridos, para nós finalizarmos, então nós entendemos que o que está lá em Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora os cães. Os cães são os líderes religiosos que se afastam do evangelho, que pregam apostasia, que vislumbram ganho em vez de fato cuidarem do rebanho de Cristo Jesus. Esses não terão salvação. E aí são esses que se cumpre o que o Senhor Jesus disse, que naquele dia muitos olharão para ele e dirão,
Mas, Senhor, em teu nome nós anunciamos, em teu nome nós oramos, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Esses são os cães que ficarão de fora. E aí, para nós finalizarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, onde Pedro aconselha os líderes religiosos. Para nós fecharmos, Pedro, capítulo 5. Portanto, eu suplico a vocês presbíteros, assim como eu, que também sou presbítero como vocês, testemunha do sofrimento de Cristo. Eu estava lá. Eu vi as chicotadas, eu vi a coroa de espinho, eu vi ele caminhando pelas ruas com a cruz nas costas. Eu vi quando a cruz foi erguida e o sangue jorrou. Participante da glória que será revelada. Eu vi ele ressuscitado. Eu vi a pedra removida. Eu vi ele na beira da praia assando peixe. Eu vi quando os anjos vieram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que esteve com vocês, que subiu ao céu, vai voltar. Então Pedro está dizendo isso. E aí ele faz um apelo: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vocês. O que é pastorear? Nós já lemos aqui. É cuidar, é zelar, é compreender, é buscar, é cuidar, é enfaixar uma perna quebrada, é deixar as 99 e ir atrás de uma. E não importa que ela esteja cheia de carrapicho, não importa que ela esteja dentro de um buraco, não importa que ela tenha sido atacada pelo lobo e que ela esteja sangrando à beira da morte, ela não deixou de ser ovelha. Essa é a função do pastor. E é isso que Pedro pede, suplica. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vocês, cuidando dele, não por obrigação. Não faça isso por obrigação. Não tenha isso como um fardo. Mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Nem por interesse, por glória, por querer dizer eu sou do ministério, pelo prazer do título, pela arrogância da posição. Não faça isso por interesse, em ganho ilícito, porque eu sou do ministério, ou do presbitério, ou de, enfim, de como quer que digam, e eu tenho algo, e eu vou bater de porta em porta para vender aquilo que eu tenho, porque eu sei que o meu título faz com que as pessoas adquiram aquele produto de mim. Não por ganho ilícito. Não porque o salário de pastor é bom. Não porque eu vou ficar famoso na internet. Mas de boa vontade. E nem como dominadores. Dos que foram confiados a vocês. Vocês não são donos. Então não domine sobre eles. Não espanque. Não bata com a vara. Não machuque com o cajado. Não deixe o seu rebanho separado.
Não escolha quem que você quer estar mais perto, quem quer ter mais cuidado. Trate a todas por igual. Todas são ovelhas. Uma é mais gorda, outra tem mais lã, outra é mais magrinha, outra não tem lã, não produz, não dá lucro. Mas é ovelha. Não deixou de ser ovelha. Nem como dominadores do que foram confiados, mas servindo de exemplo. Por quê? Porque antes de você ocupar um cargo ministerial, antes do título, antes da posição, antes da imposição de mãos, antes da unção, você também é ovelha. E aí, Pedro continua: quando o supremo pastor, quando a porta, o dono do rebanho, quando o verdadeiro pastor se manifestar, então vocês receberão a imperecível coroa de glória. Quer entrar no céu? Se até hoje você foi cão, então hoje passe a ser pastor. Porque as portas do céu, aquela linda porta, ainda não se abriu para que nós entremos nela. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você arrancar os caninos, de você tirar a pele de lobo e voltar a ser ovelha. E como ovelha, você poder ser pastor. Porque só uma ovelha sabe o que a outra ovelha sente. Só a ovelha sabe o que a outra ovelha quer comer, o que vai alimentar ela, que não vai deixar ela magra, anêmica, passando fome espiritual. Porque aí sim, se você, como pastor, como líder do seu rebanho, não tiver em você a palavra da vida, então a sua ovelha tem total direito de olhar para o pasto do aprisco vizinho e procurar alimento lá. Porque lá também tem um rebanho de ovelhas de Cristo. E a falta não está na ovelha, está em você, porque você deixou de ser pastor, deixou de ser ovelha. Você se tornou um lobo, um cão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se tornar ovelha. Você está olhando de fora do rebanho. Talvez você possa estar machucada, ferida, achando que você não tem mais força para caminhar junto com o rebanho. Você já perdeu muito sangue. Mas o Supremo Pastor, que cuida de mim, cuida de você. Ainda dá tempo. E eu tenho certeza que ele vai passar, vai te ungir com óleo, vai curar suas feridas, vai tirar os carrapichos, vai tirar as marcas do sangue, vai te tratar e logo, logo você vai estar saltitando em pastos verdejantes, em águas tranquilas, glorificando a Deus. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte o rosto dele sobre todos nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Supremo Pastor, único pastor. E não por questão de titulação, é porque ele é o único pastor. Mas ele instituiu pastores, líderes, anciães, cooperadores, bispos, para cuidar da igreja, do corpo de Cristo, do qual eles também são ovelhas, assim como eu e você. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.